Vamos lá, agora nós voltamos a falar sobre a situação no Afeganistão. O país é o terceiro maior em número de refugiados. Os dados são da Agência da ONU para Refugiados, referentes ao ano de 2020. Agora, com o Talibã no poder, a crise humanitária pode se agravar ainda mais. Sobre este assunto, a gente conversa com o porta-voz da Agência da ONU, Luiz Fernando Godinho. Luiz, primeiramente, obrigado pela sua participação. Um bom dia para você. A gente quer entender quais são os possíveis desdobramentos dessa crise e se existe uma estimativa do quanto deve aumentar a saída de afegãos também do país. Eu queria confirmar, inclusive, se esse dado de mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e 600 mil, é um dado correto também de refugiados somente do Afeganistão. Bom dia. Bom dia, Jairo. Obrigado por essa oportunidade de falar com vocês na CNN. Sim, esse dado é correto. O Afeganistão é o terceiro maior país de origem de refugiados do mundo. São 2,6 milhões de refugiados afegãos espalhados em vários países do mundo e 90% dessa população já se encontra hoje entre o Irã e o Paquistão. São os países que mais acolhem refugiados do Afeganistão. E o Afeganistão tem também, dentro do seu território, outros 3 milhões de deslocados internos, pessoas que fogem da guerra pelos mesmos motivos, mas que não cruzam uma fronteira internacional e permanecem dentro do seu país. E esse número, esse ano, já houve um aumento de mais de 500 mil de pessoas que foi deslocada pela contínua violência e insegurança no Afeganistão. Então, sim, o que a gente está vendo hoje não é uma crise humanitária que começou no último fim de semana, com a chegada dos talibãs a Cabul, mas é algo que já se prolonga, infelizmente, por mais de 20 anos, né? Um país que está numa situação de guerra bastante prolongada. A situação é muito fluida ainda, muito volátil, a gente está fazendo esse acompanhamento constante, temos equipes nossas no Afeganistão, em várias partes do país, e o que se nota hoje é realmente essas cenas de desespero e de ansiedade das pessoas no aeroporto, mas nas fronteiras físicas ainda é um movimento relativamente pequeno. Luiz, agora, de que forma outros países estão ajudando ou tentando ajudar de alguma forma nessa situação? Queria saber também se o Brasil avalia receber afegãos com um programa específico de visto, o visto humanitário. Bom, vários países estão fazendo, nesse momento, essa evacuação bilateral, né? Tirando seus cidadãos, tirando pessoas afegãs que têm alguma relação com o regime anterior ou com a administração desses países no Afeganistão. Muitos países também já estão anunciando programas de reassentamento para receber afegãos refugiados em seus países. É importante a gente ressaltar que esse movimento de saída que está sendo feito por alguns países, não deve de nenhuma maneira substituir uma assistência humanitária que deve ser mais ampla e mais complexa do que simplesmente retirar as pessoas de lá. Como eu falei, a gente já tem essa quantidade muito grande de pessoas afegãs, tanto deslocadas internamente quanto refugiadas, e isso requer uma assistência humanitária constante e bem complexa, que vai muito além dessa evacuação bilateral que está acontecendo atualmente. No caso do Brasil, a gente está em discussões com o governo brasileiro certamente está atento a essa situação. Ele possui mecanismos que podem, de alguma maneira, acelerar não apenas a chegada dessas pessoas aqui no país, como também o processamento de eventuais pedidos de refúgio, mas são decisões que o governo brasileiro está considerando, ainda não foram anunciados, a gente está acompanhando isso junto com as autoridades aqui em Brasília. Nós estamos conversando com o porta-voz da Agência da ONU, Luiz Fernando Godinho. Eu queria saber de você, a gente acompanhou ao longo de tantos anos, quando o Afeganistão acabou entrando nos holofotes da política internacional, por conta da guerra por lá e do atentado de 11 de setembro. E desde aquela época, nós já víamos a forma como as mulheres eram tratadas naquele país. Houve relatos de mudança, mas agora a preocupação principalmente com elas. A gente está falando aqui, de acordo com dados da própria ONU, cerca de 80% de 250 mil afegãos que deixaram suas casas são mulheres ou são crianças. De que forma que essa atenção humanitária ela tem que ser tratada especificamente para esse grupo que a gente, claro, teme que possa vir sofrer algum tipo de represália ou algum tipo de repressão?
Bom, mulheres e crianças realmente são um percentual importante dessa população que está sendo afetada pela guerra. E não só no Afeganistão, mas em todas as situações de crise de refugiados ou crises humanitárias, é preciso considerar as necessidades específicas de mulheres e crianças, meninas principalmente, porque elas também são parte da solução. Então, sem levar isso em conta, a solução humanitária não vai ser completa. Hoje, para te dar uma ideia, a gente já implementa no Afeganistão, ou pelo menos até os eventos, né, da semana passada, a gente tem implementado programas que são voltados para meninas e para mulheres. Existem escolas que foram construídas exatamente para poder abrigar essa população, receber essa população. Existem cursos online, à distância, agora com a Covid, que foram voltados para as mulheres, cursos de capacitação, de geração de renda. Ou seja, é preciso ter uma atenção especial a elas. A gente espera, nós continuamos presentes no Afeganistão, somos hoje uma equipe de 200 pessoas lá, temos 18 organizações parceiras com as quais a gente atua, e a gente está tendo, apesar de toda a situação que está acontecendo lá, a gente continua tendo acesso, embora limitado, a essas pessoas dentro do Afeganistão. Então, continua não só por parte do Acnur, mas de outras agências da ONU também, outros organismos humanitários, uma atenção muito grande à situação das mulheres. A gente está muito atento a eventuais violações de direitos humanos que ocorram com a população em geral, mas com esse grupo em particular. Sim, já indícios, já notícias sobre violação de direitos humanos das mulheres nos últimos dias, Luiz? Não temos esse relato ainda, Roberta. Como disse, a gente tem monitorado essa situação, mas ainda não tivemos um relato específico nessa questão. Bem, eu quero trazer mais um dado aqui da própria Acnur, que existe uma estimativa da necessidade de mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares para fazer esse trabalho de ajuda humanitária no Afeganistão. De acordo com a opinião de vocês, existem países, governos ou até iniciativa privada disposta a ajudar de alguma forma para que isso possa ter algum andamento? Sim, Jairo. Agora, inclusive, esse foi feito uma estimativa para uma ação imediata, não só de atenção às pessoas que foram deslocadas por esses últimos eventos, como a uma preparação de resposta nos países vizinhos, que alcança cerca de 62, 63 milhões de dólares. É uma fatia desse volume total que você colocou, que inclui não só as respostas dentro do Afeganistão, como fora do país também. A gente tem feito um apelo para a comunidade internacional, o Acnur especificamente, ele se vale de doações da comunidade internacional, sejam países, sejam pessoas físicas, sejam empresas, que podem doar diretamente para esse pacote de assistência que foi desenhado. Esse valor que você se refere é um valor que já está, digamos assim, vigente, porque, como eu expliquei, muitas ações continuam acontecendo, não só dentro como fora do Afeganistão. Mas o nível de financiamento dessa ajuda está sendo baixo, é cerca de 43% do que está financiado até hoje. E os brasileiros também podem doar. A gente tem uma página de doação aqui no Brasil, doar.acnur.org/Afeganistão. As pessoas podem fazer a sua doação, qualquer valor é importante para a gente nesse momento. Sim. Agora, a gente estava falando, Luiz, sobre essa possibilidade do visto humanitário, né, no caso de refugiados que viessem aqui para o Brasil, mas a pandemia, de alguma forma, é um empecilho para a entrada desses refugiados, não só por aqui, mas em outras partes do mundo também? Veja só, a pandemia realmente trouxe esse componente novo de fechamento das fronteiras por razões humanitárias, né? Isso não só no Brasil, mas em vários países do mundo. A gente chegou a ter mais de 100 países com fronteiras totalmente fechadas no ano passado. Essa é uma preocupação, certamente, é preciso levar isso em conta nas negociações que a gente faz com os países para manter as fronteiras abertas ou, pelo menos, garantir o acesso de pessoas do Afeganistão a esses países. O Brasil vem adotando o fechamento da fronteira. Houve uma flexibilização recentemente, principalmente no caso dos venezuelanos, refugiados e imigrantes que chegam pelo norte do país. O governo estabeleceu alguma sistemática de flexibilização para permitir uma entrada dessas pessoas. Então, essa discussão ainda está em andamento e essas ações terão que ser tomadas conjuntamente. Você ressaltou muito bem, Roberta. Não adianta apenas deixar a pessoa chegar até aqui se a fronteira estiver fechada. Então,
o governo certamente vai ter que estabelecer algum procedimento, algum critério específico para que as ações sejam casadas, né? A chegada dessas pessoas seja facilitada até o território nacional e o pedido de refúgio delas também tem um processo mais acelerado, né? Mas são, como eu falei, questões que estão colocadas, mas ainda não foram decididas. É um caminho um tanto quanto complicado que a gente avalia daqui para frente, porque a gente vê aquelas cenas, né, das crianças nos aeroportos, das famílias, inclusive entregam os seus filhos para militares. Eu queria entender de que forma que, principalmente essa população que está ali à beira do desespero do que a gente vê nas imagens no entorno do aeroporto de Cabu, pode ser diretamente e com uma certa velocidade receber algum tipo de ajuda? De que forma que as nações também do entorno podem não só olhar para esse problema, mas ajudar de forma mais prática? Eu sei que a gente passa por questões de política, mas existem também outras formas de que isso possa acontecer. Bom, são várias camadas nessa questão que você coloca, né? Quer dizer, a saída do Afeganistão pelo aeroporto internacional, que são as imagens que estão chegando com mais força até nós aqui, realmente reflete esse desespero das pessoas de deixar o país. E ali, o controle de acesso ao aeroporto e, obviamente, a retomada dos voos comerciais e um aumento desses voos de evacuação humanitária que estão sendo feitos, depende de uma disposição e de uma negociação com as novas autoridades do país. O outro lado dessa questão é exatamente as fronteiras físicas, né? Não aéreas, as fronteiras terrestres, e o Acnur tem feito um apelo muito grande para que essas fronteiras não sejam fechadas, que as pessoas, que os países permitam essas pessoas entrar nos seus territórios, sejam acolhidas e alocadas em locais específicos e que, mais do que tudo, também não sejam devolvidas, né? Porque você tem a situação, muitas vezes, daquela pessoa que pede o refúgio, tem o seu pedido não reconhecido pela autoridade nacional e é devolvida para o seu país de origem. Então, isso também é algo que a gente tem insistido muito para que não aconteça. A responsabilidade dos países é muito grande nesse momento e é preciso ter uma noção das necessidades humanitárias dessas pessoas, dessa situação que se agravou nos últimos dias no Afeganistão. Em relação aos países vizinhos ali diretos do Afeganistão, a gente vê de maneira muito positiva não só a resposta que vem sendo dada pelo Afeganistão e pelo Paquistão aos afegãos nas últimas 4 décadas, né? Não é uma resposta que começou agora, e a gente tem recebido a sinalização desses 2 países que eles permitirão a entrada dessas pessoas por suas fronteiras terrestres e adotarão as medidas de acolhimento emergencial assim que isso for necessário. E o Acnur, obviamente, está preparado para apoiar os governos nessa resposta emergencial. A gente tem equipes e meios para poder apoiar essa resposta por parte dos países. Sim, Luiz, enquanto a gente está conversando, só para terminar, a gente está acompanhando várias imagens do Afeganistão e a gente acompanhou algumas imagens muito chocantes, muito tristes, desde ontem, de crianças sendo entregues para as tropas americanas. A gente até teve a informação hoje da CNN americana dos Estados Unidos de que uma dessas crianças que a gente tem a imagem foi de fato devolvida à família depois. Vocês estão acompanhando também essa situação? Que tipo de apoio tem para as crianças refugiadas? As crianças, elas têm uma preocupação adicional em relação a elas, dada a vulnerabilidade que elas têm, né? Esses casos específicos aí que você menciona, eu não tenho uma informação aqui muito precisa sobre isso, mas geralmente as crianças elas vão ter que ter uma análise no sentido de garantir o melhor interesse para elas, né? A gente entende o desespero dos pais, como estou vendo a imagem aqui no vídeo, de uma criança sendo passada por um muro, né? Para poder chegar ao aeroporto, mas é uma ação desesperada dos pais, mas a gente tem que também considerar que essa criança tem a vida toda dela pela frente, então é preciso resguardar os direitos delas e entender qual a melhor maneira de conduzir essa questão. Mas sim, é muito desesperador e é um sinal claro, é uma imagem muito clara que retrata como que esses conflitos, né, impactam as famílias, né? Não necessariamente os atores militares que estão envolvidos, mas o impacto humano é muito grande. A gente espera que essa situação possa se acalmar de alguma maneira, que essas questões possam ser solucionadas da melhor maneira possível,
sem um recrudescimento da violência que já castiga o Afeganistão há tantos anos, né? Então é preciso ter bastante calma e a gente conta com a compreensão das autoridades e a disposição delas de encontrar uma solução negociada para isso. Nós conversamos com o Luiz Fernando Godinho, que é porta-voz da agência da ONU. Luiz, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado.